Hebreus 12, versículo 26. Todos acharam? Amém? Vamos ler. A voz dele, naquela ocasião, abalou a terra, mas agora promete: uma vez mais abalarei, e não apenas a terra, mas também o céu. A palavra, uma vez mais, indica a remoção das coisas abaláveis. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, porque está aqui a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é real, viva e eficaz, Pai. Que nós podemos aprender e viver essa palavra, Pai. Que o Senhor possa ministrar nos nossos corações. Nós estamos aqui com os corações abertos para ouvir do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Então aqui o autor de Hebreus, ele vai trazer alguns pontos importantes. Primeiro, a gente precisa entender que o Senhor, às vezes, ele vai balançar as nossas vidas. Que o Senhor, às vezes, ele vai sacudir um pouco as nossas vidas. Por quê? Porque existem coisas que são abaláveis. E as coisas que são abaláveis, numa tempestade, ela acaba, ela destrói. E o que permanece? As coisas que são inabaláveis. E o que o Senhor diz aqui? Que o reino de Deus é inabalável. A gente precisa entender que o Senhor, Ele tem um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Há um tempo de construir, mas olha que interessante, há um tempo de destruir o que foi construído. E às vezes nós temos uma grande dificuldade de destruir aquilo que já foi construído, de destruir aquilo que nós gastamos tempo para construir. Nós temos dificuldade de desapegar das coisas. Imagina, pastor Alex, Noé gastou anos e anos construindo uma arca, gastou tempo ali, trabalho, esforço, para construir uma arca, e aí de repente essa arca ela é usada, ela teve o seu propósito ali, foi usado naquele momento, mas e depois que a chuva parou, e depois que a chuva cessou e o arco-íris veio, a aliança do Senhor, o que fazer com a arca? Imagina se ele falasse: não, agora eu vou ficar apegado apenas na arca, porque já que eu gastei tempo, já que eu gastei esforço, eu vou apegar a isso. Mas nós não podemos apegar às coisas, mas nós precisamos apegar no Deus que entrega as coisas, amém? Eu quero trazer uma figura, para a gente entender uma história. Moisés, como que é a história de Moisés? Sei que a maioria conhece. Moisés, ele vai, deixado no cestinho, vai ali sendo criado na casa de Faraó, pela filha de Faraó, e ele começa a crescer, a aprender, até que de repente ele sai ali, ele encontra um do seu povo, e ele mata ali o que estava atormentando, batendo no seu povo, e ele foge, e ele passa ali anos e anos num deserto, fazendo a função de pastor, com o seu cajado na mão, ali pastoreando, e ele entende que isso é a vida dele, até que de repente, parece uma sarça ardente, e ele recebe esse convite de Deus, para ele estar ali, e o pastor, normalmente você já viu ali, lendo uns livrinhos, vendo em filme alguma coisa, que ele anda com um cajado em sua mão, para espantar, para guiar, e ele estava com esse cajado na mão, quando ele recebe esse convite de Deus, e aí ele vai até essa sarça, e Deus começa a falar com ele: você vai libertar o povo, você vai viver grandes coisas, e ele começa a falar assim: mas eu não sei falar direito. A Bíblia vai dizer que ele tem alguma dificuldade na fala, não sabemos o que é ao certo, alguns estudiosos falam que ele era gago, e por isso ele tinha dificuldade de falar, então ele encontrou essa dificuldade. Deus falou: olha, eu vou levantar Arão, que ele vai falar com você, você vai caminhar junto, mas entenda, você vai libertar. Ele falou assim: mas como eu vou falar com o Faraó, o que eu vou fazer? E aí Deus começa a mostrar sinais, e ele usa o que ele estava na mão, ele estava na mão um cajado. Deus fala assim: jogue esse cajado, e esse cajado vire uma cobra.
Então ele joga, imagina gente, eu gosto quando vocês entram na história. Imagina um homem com aquele cajado que usou ali por 40 anos, cuidando, de repente ele joga no chão e aquele cajado vira uma cobra. Eu imagino ele assustado, ele com medo, e aí Deus fala, agora pega ali no rabo da cobra ali, que ela vai tornar virar um cajado. E ele vai e pega, e aquilo volta a ser um cajado. Imagina tudo isso. Mas a gente precisa entender que, quando o Senhor nos chama, Ele gosta de usar o que a gente tem na mão. Às vezes quando Deus te chama para algo, você fala assim, meu Deus, eu não sei falar direito, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei. O que eu vou fazer? Você precisa usar o que você tem na mão. Porque Deus ele vai te capacitando. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu comecei a lembrar da minha história. Quando eu me converti, eu lembro que no meu passado, no mundão, eu fumava maconha, certo? E eu fumava maconha, um bom tempo da minha vida fumei maconha, pastor. Vi essa vida aí de rave, balada. E aí, quando eu me converti, Simon, eu fui com o bolso cheio de maconha e tal, não vou contar para pegar tempo, mas eu me converti nesse cenário. Então, eu entreguei toda a maconha que estava no meu bolso para o pastor. Então, olha esse cenário, qual que foi a figura? O maconheiro. É o que eu tinha na mão. E aí, gente, todo cara que chegava na igreja com algum problema com droga, eles falavam assim, ó, conversa com o irmão lá, que o irmão foi liberto. E aí, gente, só que eu lembro, a primeira vez que um cara me procurou, pastor. O cara me procurou e falou assim, pô, irmão, tudo bem? Pá, oi, tudo bom? Então, o pastor mandou eu te procurar, que eu sou viciado em crack e eu preciso da sua ajuda. Falei, tá me forjando, pastor. Pô, eu fumei maconha, crack. Aí outro, o pastor falou que você cheirou também. Então, eu falei, irmão, para. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fumei maconha, parei só. Falei, eu não sei o que você faz. Mas o que acontece? Era o que eu tinha na mão, pastor. Era a figura que eu tinha. E eu lembro que quando o cara estava falando, eu olhava aquilo e eu falava assim, crack, não tem nada a ver, eu não sei o que falar para ele. E aí eu lembro que o cara falando e contando toda a história dele, já fui para a clínica, já morei na rua, e eu falava, meu Deus, não tem nada a ver com isso, cara, e tal. Eu falei, cara, Deus liberta. E aí eu comecei a falar, cara, Deus liberta, Deus cura, e Deus pode curar a sua vida, você precisa de ajuda e tal, vamos estar juntos, vamos caminhar. E eu não falei, tipo assim, não trouxe a solução. Depois ele falou, nossa, irmão, obrigado, viu, mano, nossa, bem que o pastor falou para procurar você. E por quê? Porque era o que eu tinha na mão, era o que Deus conseguia me usar naquela maneira. Eu nunca imaginei falando aqui, eu nunca imaginei estando aqui, falando no altar, porque na minha dimensão ali era o que eu tinha na mão. E às vezes nós temos a dificuldade de romper, de ser ousado, porque às vezes nós olhamos cenários distantes, falando, pastor, isso é muito distante eu pregar, pastor, isso é muito distante eu falar em público, eu tenho vergonha. E às vezes você pode usar o que você tem na mão através do seu trabalho. As pessoas não querem saber os pontos teológicos, ele quer saber o que Deus fez através da sua vida, o que você foi liberto, o que você tem colocado para fora, o que você abriu mão, qual foram as lágrimas que você derramou nesse processo, qual foram as renúncias que você teve. E você precisa externar isso, porque Deus ele faz um convite para você, comece a trabalhar com o que você tem na mão. E Moisés ele começa, eu tenho o cajado, então ele vai caminhando com o cajado, ele volta e ele vai até o faraó, e ele joga lá e vira cobra o cajado, ele pega de novo, vira cajado, cara, e ele começa a usar o cajado para a vida dele. Deus fala, vai lá no rio Nilo, coloque o cajado, e de repente o mar vira sangue. Ele vai usando e aprendendo a usar o cajado. E aí depois ele vai e começa a caminhar, e ele começa a trabalhar, e as pragas vão vindo, você conhece um pouco da história. Aí chega um ponto que Deus vai falar assim, ó, esse povo vai ser liberto, vão lá, vocês vão ser libertos. O faraó diz, eu não aguento mais as pragas, vão lá. E aí ele vai caminhando até que ele chega num mar, um mar enorme, impossível de atravessar. E eles provavelmente estavam pensando, cara, como a gente vai construir uma embarcação, como a gente vai construir algo, até que de repente eles olham para trás e vêem uma distância distante, o povo de Faraó vindo com carros,
com carruagens para destruir aquele povo. E aí Deus vai e fala com ele: levante o cajado diante do mar. Ele pega o cajado e levanta, e aí o mar se abre, e eles atravessam. O que aconteceu? Ele aprendeu a usar o cajado. Ele aprendeu, pastor Leandro, que na hora da dificuldade use o cajado. Mas, e aí ele continua trabalhando. Chega um momento que ele fica atormentado pelo povo. O povo começa a falar com ele: olha, onde está a água? Nós precisamos de água, onde estão os nossos alimentos? E ele começa. Aí um ponto que ele vai orar pelo Senhor, eu quero que você abra em Êxodo 17, versículos 5 e 6, Êxodo 17. E aqui é quando o Senhor vai dar uma instrução para ele fazer com o cajado. Êxodo 17. Olha a orientação que Deus dá para ele. Então disse o Senhor que falou a ele: passe à frente do povo, leve também na mão uma vara a qual você feriu o Nilo, bata na rocha e dela sairá água para o povo. Assim fez Moisés à vista dos líderes de Israel. Então o que Deus fala para ele? Vá lá, pegue a vara e bata na rocha. O que acontece? Use a vara que eu te ensinei, que eu te instruí em várias coisas, como foi no Nilo, como foi nas coisas. Pegue aquilo e bata. E aí ele vai lá, ele ora ao Senhor, desesperado, porque o povo estava a ponto de matar ele. E aí ele vai e bate na rocha, e de repente um milagre acontece. Ele aprendeu a fazer milagres com o que Deus deu na mão dele. Com o que ele tinha na mão, o Senhor começou a operar milagres através da vida dele. O Senhor começou a usar a vida dele, usando com o quê? Com o que ele tinha na mão, com o que ele aprendeu. O que parecia pequeno, o que parecia que não era nada, mas o Senhor começou a usar a vida dele, através disso. E aquilo começou a realizar milagres, e aquilo começou a alimentar uma geração, aquilo começou a trazer libertação para o povo. Por isso da importância da gente usar o que Deus tem nos dado. Mas aí a gente chega um pouquinho mais para frente. Eu quero que você vá em Números agora, em Números 20, nós vamos ler versículos 7 e 8. Então vamos lá, nós entendemos que o Senhor disse para ele pegar o cajado, para ele pegar a vara e bater. Agora o Senhor fala com ele novamente, porque começaram a mesma reclamação: precisamos de água. E começaram a murmurar, e começou a reclamar, e falou: Moisés, faz alguma coisa, nós precisamos de água novamente. E aí o versículo 7 diz assim, ó: e o Senhor disse a Moisés, quem disse foi o Senhor: pegue a vara, e com o seu irmão Arão, reúne a comunidade em diante desta, fale com a rocha. Então agora não é mais bate, mas é fale. E ele verderá água, e ela verderá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, os rebanhos, e beberem. Então Moisés pega aquela vara, estando adiante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Então agora aqui ele entra no impasse, porque ele coloca uma desobediência a Deus. Qual foi a questão? O Senhor disse: olha, pegue o cajado, reúne todo mundo, mas agora em vez de você bater, você vai falar. Em vez de você bater, agora você vai falar com ela, só dá uma ordem, você vai ver a água. Moisés, ele vai, e o que acontece? O problema das nossas vidas é quando nós aprendemos a fazer milagre. Sabia que Deus, ele tem uma questão que ele permite algumas pessoas fazerem milagres, curarem, orarem por pessoas, cantarem, pregarem, mas sem a presença de Deus? A Bíblia vai dizer, quando alguns vão dizer: Deus, nós pregamos em teu nome, Deus, nós curamos em teu nome, Deus,
nós expulsamos demônios em teu nome. O Senhor diz: aparta-te de mim, porque eu não os conheço. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós aprendemos a estar aqui de domingo, nós aprendemos a ser crente, nós aprendemos a viver no automático. Eu já aprendi, domingo eu vou lá, e aí quando o louvor está, eu levanto as minhas mãos, ou o músico vem aqui, eu já sei tocar as notas, então eu toco aqui, Ré, Mi, Sol, e eu já sei, eu aprendi a tocar. Eu aprendi a vir aqui fazer uma oração intercessória, eu aprendi a vir aqui estar na recepção, eu aprendi já que quando eu estiver na escolinha vai ser isso, 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 e a gente começa a aprender as coisas. O problema é quando nós começamos a funcionar, e nós deixamos de fluir, nós deixamos de obedecer à voz do Senhor. Nós somos tão apegados ao método, que nós esquecemos de quem deu o método. Nós somos tão acostumados a fazer as coisas, que nós esquecemos quem deu as coisas na nossa mão, quem deu o poder para nós fazer. Então Moisés, ele já se levanta, e a primeira coisa que ele faz, ele começa a excomungar o povo, talvez numa ira, talvez no cansaço, ou talvez aquele sabor de mel, sabe? Agora eu sei fazer, Deus falou, eu vou bater, e vai sair água de novo. Então ele vai e se levanta, e ele repreende aquele povo, e ele bate 2 vezes, e aí o milagre acontece, porque sai água. Mesmo debaixo de desobediência, Deus pode te usar. Mesmo debaixo de pecado, Deus pode te usar. Mas a questão é, será que você está fazendo o que Deus tem pedido para você? A questão é, e quando você encontrar com o Senhor, ali não tem como esconder, ali não tem como maquiar algo, ali é só você e Deus. E depois acontece umas consequências sobre a vida dele. Deus, ele faz assim, por você desobedecer, você não pisará na terra prometida, pela sua desobediência, porque você quis bater, porque você quis resolver as coisas pelo seu próprio braço, você quis resolver as coisas da sua maneira, do seu jeito. Então, eu vou apartar, eu vou sair, faz da sua maneira. E nós precisamos entender que nós precisamos confiar no Senhor. E quando a gente volta lá para o primeiro ponto do chamado, qual que era a dificuldade de Moisés? Vocês estão comigo? Espera aí, então, vamos lá. Qual que era a dificuldade de Moisés? Falar. Às vezes a gente é tão apegado nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições e das nossas maneiras, diz, eu não consigo fazer, eu não consigo falar, eu não consigo, que a gente não deixa Deus fluir através da nossa vida. Nós achamos que os nossos problemas e as nossas dificuldades e as nossas lutas são maiores do que Deus. Então Deus dá uma voz para você, faz isso, aí você olha para as suas dificuldades e diz, não, isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu tenho dificuldade. A minha fala nunca serviu para nada. Porque agora Deus vai usar o que me feriu, o que me faz de tristeza, o que me fez chorar, o que me fez ser fraco. A gente precisa entender que Deus, Ele usa as nossas fraquezas. É através das nossas fraquezas que nós temos sendo fortalecidos no Senhor, que nós encontramos as nossas forças. O problema é que nós fomos ensinados a esconder as nossas fraquezas. Nós fomos ensinados a mostre só o que você é bom. Mas o Senhor, Ele tem um momento de cura da nossa vida. O Senhor, às vezes você passou muitas crises no casamento dos seus pais. E você diz assim, eu não tenho autoridade para isso. Por quê? Porque olha o cenário como foi meus pais. Meus pais vieram em divórcio, meus pais só vieram em briga. Como agora eu vou ministrar e falar sobre casamento? Vai chegar um momento que Deus vai falar assim, eu quero usar isso. Eu quero usar a sua dor. Eu quero usar a sua dificuldade. Eu quero usar aquilo que você chorou, aquelas lágrimas que você derramou. Eu quero usar o que você tem. Aquela dor, aquela ferida que te causou, você vai precisar externar isso. Eu sei que é difícil. Existem pessoas que foram abusadas quando pequeno, quando criança. Mas o Senhor vai tratando isso, o Senhor vai fazendo, para que um dia você possa usar as suas feridas para curar outras pessoas. Você possa usar aquilo que te fez chorar, aquilo que te magoou, para que você possa curar outras vidas. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele vai fazendo algo novo na nossa vida. O Senhor, Ele vai mudando alguns cenários da nossa vida. O Senhor, Ele muda algumas coisas. Às vezes as pessoas falam, não,
a gente não pode mudar, a gente nunca pode mudar. Isso é loucura, isso é ignorância. Porque o que é abalável tem que mudar. O que não pode mudar, pastor? O que é inabalável. A igreja, ela tem que estar mudando. Nós não podemos ser o mesmo de 6 anos atrás. Por quê? Porque isso chama santificação. A nossa mudança de pensamento, mudança de como nós enxergamos as coisas, isso tem que ir mudando na nossa vida. A gente precisa entender, o Senhor sempre tem algo novo para nós. O Senhor sempre tem algo novo, só que para receber o novo, nós precisamos deixar o Senhor abalar o velho. Nós precisamos deixar o Senhor destruir as coisas velhas. Esse final de ano, eu compartilhei na última pregação, passei por um momento de crise, passei um momento de dificuldade na nossa cabeça, alguns questionamentos, e aí a gente veio para esse ano. E eu vim para essa Semana Acesso, com o coração aberto, falando, Senhor, responde algumas coisas, Senhor, fala comigo, Senhor, ministra algo no meu coração, vim clamando, orando, pedindo ao Senhor. E eu tinha uma lista do que o Senhor vai fazer, eu tinha uma lista de como Ele deveria fazer. Mas quando a gente começa a se deparar diante do Senhor, e às vezes a gente vem com uma liturgia, um dia um homem chamado Naamã, ele vai diante do profeta, ele recebe uma palavra, ó, vai diante de um profeta de Deus. Naamã, ele preparou a liturgia de como seria o culto naquele dia. Ele chegou lá e falou assim, ó, o profeta vai sair, vai invocar o seu Deus, vai colocar a mão sobre a minha ferida e eu serei curado. O que normalmente a gente faz? A gente monta uma liturgia, a gente monta como que Deus deve fazer, como que Deus deve trabalhar, a maneira que Ele deve agir. Senhor, você vai falar, você vai usar o homem e vai falar comigo dessa maneira, fala isso que eu estou precisando ouvir isso, e a gente monta, como Naamã chegou com uma liturgia, mas chegando lá, o profeta não sai, o profeta manda outra pessoa, o seu servo vai lá e diz assim, ó, lave no rio 7 vezes, acabou com a liturgia dele, acabou com o culto dele, a ponto dele dizer assim, ó, esse cara não é de Deus, se nem ele veio aqui, isso daqui não é de Deus, e ele começa a ficar irado, até que um servo vem e diz assim, ó, se ele não pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não faria? A ponto dele ir e falar assim, é verdade, e ele mergulha 7 vezes, e ele é curado. Então nós montamos liturgias para como Deus deve falar, como Ele deve se manifestar, e aí quando nós se deparamos, quando eu comecei a se deparar, e eu comecei a entender que eu estava procurando muitas coisas, questionamentos, perguntas, mas o que eu deixei de procurar era Jesus, o que eu deixei de procurar era o Senhor. Então eu não queria apenas o Senhor, eu queria as outras coisas, e o Senhor poderia vir no pacote, e até que Ele falou assim, ó, será que só minha graça te basta? Será que eu sou suficiente para você? E se nessa lista que você completou, você não ganha nada, mas ganha apenas a mim, como seria? E eu comecei a entender, eu falei, cara, quantas vezes a gente procura algumas coisas, quantas vezes a gente procura coisas e quer montar de um jeito, e a gente não recebe o novo de Deus. E aí, então nessa Semana Acesso eu fiz um voto e eu aceitei Jesus. Então eu estou novo convertido faz uma semana de Semana Acesso. Então eu falei, Jesus, verdade, eu me perdi porque eu comecei a querer algumas coisas, eu comecei a casar e eu falei, Jesus, eu quero aceitar você novamente. Então eu fiz a oração de confissão ao Senhor. Senhor Jesus, me aceita com essas imperfeições, me aceita com esse questionamento, muda a minha história, muda a minha vida, muda quem eu sou. E aí de repente, quando você deixa as coisas que são inabaláveis começar a destruir, o que é abalável permanece. E aí eu me encontrei com Ele, pastor, e eu me encontrei Ele com uma forma diferente, eu encontrei com Ele numa forma que eu não tinha encontrado, eu não tinha visto, eu não tinha percebido como Ele poderia se manifestar dessa forma, e eu comecei a ouvir Ele de uma forma diferente, e eu comecei a me relacionar com uma forma diferente. E aí eu comecei a lembrar, eu lembro que antes, quando eu chegava do serviço, eu tirava a bolsa, e eu estava ansioso para orar, eu estava ansioso para ir para o meu quarto, dobrar meu joelho e passar ali orando, e depois eu ia comer, depois eu ia fazer as coisas, mas era o meu anseio, e eu comecei a lembrar das vezes que eu jogava a bolsa já correndo, ia lá orar, e eu falei, cadê esse menino, que não tinha cargo,
não tinha obrigação, mas tinha uma paixão. Será que eu deixei as coisas roubarem isso, roubarem o relacionamento? Não que eu deixei de orar, não que eu deixei de ler a Bíblia, mas eu deixei de ter esse anseio pela presença. E aí até que eu entendi, e o Senhor começou a lembrar, e eu comecei a fazer isso. Eu comecei a buscar o Senhor, porque tem coisas que precisam ser destruídas na nossa cabeça. Tem coisas que nós pensamos que esse é o modo operante de Deus. Tem coisas que nós pensamos que é assim que o Senhor trabalha. E de repente o Senhor faz algo novo. Mas, como que nós passamos por isso? Como que nós entendemos isso? Como que nós entendemos essa maneira de Deus trabalhar? É quando Ele balança o barco. É quando Deus começa a mexer na nossa estrutura. É quando a tempestade vem. Eu quero ler com você, trazer um outro personagem aqui, que quero que você abra a palavra de Deus em Marcos 6, 45. Marcos 6, 45. Amém? Vamos ler? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achou sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Olha esse ponto interessante, ele viu os discípulos com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles. Quando viram, andaram sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Então vamos lá para esse cenário. Aqui, logo acontece depois da multiplicação dos pães. Então imagina, está aquela multidão, e Jesus vai e faz o milagre. O pastor trouxe uma mensagem sobre isso, que traz a multiplicação dos pães. Imagina a festa desses discípulos. Imagina, Vince, a alegria que eles estavam. Falou, meu Deus, olha o milagre, olha o tanto de gente, e todo mundo admirado, todo mundo falando, olha, agora todo mundo reconheceram que Jesus é poderoso, agora toda essa multidão vai adorar o Senhor, agora toda essa multidão a gente vai construir, a gente vai fazer uma igreja. Eu não sei como estava a cabeça deles, mas eles estavam ali felizes, celebrando com o Senhor. Aconteceu o maior milagre ali, o maior milagre que a multidão vendo. Mas o que acontece? Jesus insiste. Jesus, ele fala uma ordem. Em alguma versão no original vai dizer que Deus deu uma ordem para eles. Deus deu uma ordem: pegue o barco e vá adiante. Imagina a frustração desses discípulos. Na alegria recebe uma bronca dizendo que eles têm que ir embora, porque Jesus disse: eu vou despedir deles, deixa que eu vou fazer. Quando a gente vai ler em outras versões, vai dizer por quê? O povo insistia para torná-lo rei. Então toda aquela multidão diz assim, agora Jesus vai ser o rei, agora depois desse milagre, você vai ser o rei. E aí, o que Jesus faz? Primeiro, Jesus tira os discípulos de perto. Por quê? Porque senão os discípulos poderiam se contaminar com aquilo, com a provocação, vendo aquele poder que eles tinham na mão. Imagina, ele já ia falar assim, eu vai ser o rei, você vai ser isso, eu vou te dar a posição disso, e um discípulo vai ser aquilo. Mas Jesus diz assim, tira eles de lado, deixa que eu vou despedir. A ponto que eles começaram a insistir tanto para tentar nomear Jesus como rei, que Jesus diz assim, eu vou orar. E isso já estava anoitecendo. Jesus sobe para um monte e começa a orar, a falar com o Senhor. E os discípulos começam a navegar. Chegando certo caminho, vai dizer ali que o período era mais ou menos de 3 da manhã, das 3 da madrugada até as 6 da manhã. Esse período, que era a quarta vigília da noite. Um período difícil, um período
talvez eles estavam com sono, passaram o dia inteiro e cara, acontece uma grande tempestade. Começa a abalar as coisas, começa a botar medo nas pessoas. Eles pensaram, cara, agora é nosso fim. Eu gosto quando a gente entra na história. Imagina a cabeça desses discípulos. As perguntas que eles fizeram. Cara, Jesus nos mandou antes para morrer. Jesus nos mandou antes, por quê? Por que Ele deixou a gente sozinho? A gente aprendeu uma coisa, quando a gente vai ver um pouco para trás dos evangelhos, acontece novamente uma tempestade ali. Só que nessa tempestade, Jesus estava no barco. E aí eles vão e acordam Jesus. Jesus, nós vamos morrer, olha essa tempestade. Jesus levanta, dá uma ordem e o mar cessa. Então eles aprenderam, quando Jesus está no barco, a tempestade vem, nós acordamos Jesus. Mas e agora que Jesus não está no barco? O que faremos nós? Quando Jesus não está no barco, Jesus está no monte orando. Jesus ficou com a multidão, Jesus nos esqueceu. Eu não sei se você já passou um momento da sua vida que parece que Jesus não está no barco. Parece um momento que você olha para o lado, olha para o outro e diz assim, aonde está Jesus? Aonde está Jesus que me mandou fazer isso? Aonde está Jesus que deu uma ordem, que eu estou obedecendo, que agora eu estou vivendo no caminho do Senhor, agora que eu decidi viver a vontade de Deus, agora que eu estou na igreja, cadê Jesus no meio dessa tempestade? Porque eu só obedeci o que Ele falou, eu só estou vivendo o que Ele falou. Quando eu estava no mundão, não estava essa tempestade, mas agora que eu estou na igreja, agora que eu estou em Cristo, agora que eu estou no caminho do Senhor, a tempestade veio e Ele não está lá. Imagina o desespero, imagina os questionamentos que eu e você faz quando estamos nesse período. Imagina as lutas de olhar e dizer assim, cadê o meu Deus? Eu aprendi a acordar Deus, eu aprendi, mas a outra vez que eu passei por uma luta, Ele veio rápido, mas agora parece que Ele não está me vindo, Ele não está me vendo, parece que agora então não está ouvindo o meu clamor, parece que agora a luta aumentou, parece que a tempestade veio forte, parece que agora o vento está muito contrário, e eu estou desesperado. E era assim o pensamento dos discípulos. Eu estou desesperado porque eu só aprendi a resolver quando Jesus está no barco. Eu só aprendi a fazer dessa maneira. E aí, o que acontece? Jesus, Ele está no monte, olhando os discípulos, remando o contrário, com dificuldade. E às vezes a gente fala, aonde está o nosso Deus? Agora, o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso Mestre não está no monte, mas Ele está à direita de Deus Pai, olhando para a sua dificuldade, olhando para a sua luta, olhando para as suas lágrimas, olhando para você com dificuldade, mas permanecendo aqui. Olhando você chorando, mas permanecendo no caminho do Senhor. Olhando você lutando, mas permanecendo no Senhor. E Ele está agora à direita de Deus Pai, olhando para você, olhando a sua dificuldade, olhando a sua lágrima. E Jesus, Ele começa a olhar, e até que um ponto, que Jesus, Ele faz de uma maneira totalmente diferente. Agora Ele não veio pelo barquinho, como as pessoas, talvez os discípulos estavam procurando. Jesus vai vir nos encontrar, vamos mais devagar para encontrar Jesus? Vamos mais devagar, porque eu acho que Ele está vindo. Você está vendo o barco dele? Você está vendo o barco? Não, não estou vendo. E agora, você está vendo? Não, não estou vendo ainda o barco dele. Mas de repente, eu amo de repente Deus, aparece Ele andando sobre as águas. E aparece Ele andando sobre as águas, a ponto deles olharem e falar assim, meu Deus, e começaram a gritar, o que é isso? É um fantasma, é algo, imagina, eles já estavam desesperados, e de repente acontece aquilo, Ele falou, agora é o fim. Mas o Senhor diz, coragem, tenha bom ânimo, sou eu. Eu imagino ali, ouvindo aquela voz, agora Ele chegou, agora é Ele, a ponto que não em Marcos relata, mas os outros evangelhos vão relatar que Pedro, ele pula sobre as águas, e ele começa a caminhar sobre as águas ali, a ponto que a tempestade estava, e às vezes a gente lê, mas não consegue enxergar e visualizar como que era, porque quando a gente pensa em andar sobre as águas, a gente imagina uma piscina, você andando com o mar calmo, dando um passo de cada vez, ou aquele mar sereno e a pessoa andando, mas não, era no meio de uma tempestade.
Alguém já pescou em alto mar aqui? Vocês já viram o tamanho das ondas que são lá no meio? É assustador aquilo. Pegar uma tempestade no meio de um alto mar é loucura. As águas podem cobrir o barco. Imagina Pedro andando sobre as ondas. Não era um mar calmo, eram ondas. Eram cobrido aquilo. A ponto daquilo ele falou assim, cara, agora eu comecei a ficar com medo. Agora eu olhei, eu tirei os olhos de Jesus, e eu olhei para a tempestade, e eu olhei para as lutas novamente, e o medo veio novamente, a ponto dele se afundar. E Jesus vai, estica a mão, puxa ele novamente, e diz, vamos voltar. E ele não volta nadando, ele volta andando. Ele volta debaixo do sobrenatural. Ele volta debaixo da palavra de Deus. A ponto que Jesus entra no barco, e aí ele dá uma ordem. Mar, vento, cessa. A ponto deles olharem e ficarem perplexos com aquilo. Eles olharem aquilo e falarem assim, meu Deus, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. O que acontece? Eles tinham algumas certezas. Depois de um grande milagre, depois de uma grande vitória da multiplicação dos pães, eles provavelmente vieram contando planos, e agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai fazer aquilo. Eles vieram construindo algo que era abalável, porque Cristo não veio montar um reino terreno, Ele veio trazer o reino dos céus, que é inabalável. Eles queriam construir outro reino, que não era o reino de Deus. Na nossa vida, a gente precisa entender, às vezes a gente quer construir um plano de carreira com o Senhor, às vezes a gente quer construir um plano de carreira, que Deus tem que fazer isso, aquilo, que Deus tem que me abençoar, porque eu estou na igreja, que Deus tem que fazer, porque agora eu estou aqui trabalhando no ministério. Isso tudo são coisas abaláveis. Isso tudo, no meio da tempestade, você vai ver isso se abalando. Mas o que permanece é a palavra de Deus. O que permanece é a presença dEle. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia vai dizer que o Senhor estará em todo momento com você. No meio da tempestade, no meio da alegria, no meio da luta. O Senhor prometeu que estaria com você, e isso é inabalável. Não importa o vento, não importa as lutas. Se você estiver firmado na rocha, se você estiver firmado em Jesus, a tempestade vai vir, mas ela não veio para destruir você. A tempestade pode vir sobre o seu casamento, mas não é para um divórcio. A tempestade pode vir para uma crise financeira, mas não é o fim da sua história. A tempestade ela pode vir, mas se você está em Cristo Jesus, você está firmado na rocha, no alicerce que é o Senhor, e nada vai te abalar. Então, esses discípulos eles vieram, e eles atravessam, e eles chegam até o outro lado. Eles cumpriram o seu propósito, eles cumpriram o propósito de Deus, eles cumpriram uma palavra de Deus. Qual foi a palavra no começo? Vão e vão a Betsaida. Vão, e eu tenho um caminho para você, eu te dei um destino. E às vezes no meio desse destino acontecem as dificuldades. Às vezes você tem uma palavra que você vai viver isso, e aí você começa a olhar no meio do trajeto, no meio do destino, e você só vê tempestade. Calma, não pare de remar, não pare de lutar, porque se Deus deu uma palavra, a palavra tem um propósito, a palavra tem um destino, a palavra tem um fim, e seu fim não é no meio da tempestade. O fim da sua casa não é no meio da tempestade, é no propósito de Deus. Então Deus, Ele tem o poder de fazer infinitamente mais, e da maneira que Ele quiser. Deus, Ele trabalha de maneiras novas. Deus, Ele faz coisas novas. E o que a gente precisa estar? Estar apenas sensível ao Senhor. A gente agora contratou uma carreta furacão, gente. Contratou a carreta furacão, a carreta do Senhor agora. Quando a gente começou a falar sobre isso numa reunião, a gente começa a olhar e falar assim, cara, que povo maluco, cara. E vai vir os caras fantasiados lá, eles vão dançar debaixo do louvor. Quando a gente olha o cenário, não tem cabimento. Fala, mano, esse povo é meio louco. Por quê? Imagina se a gente montasse o padrão, se a gente vivesse o mesmo padrão, pastor Leandro. Não, porque não é assim que faz. E se Deus quer manifestar dessa forma, nós devemos ser apenas obedientes. Nós devemos ser apenas obedientes. Deus manifesta da forma que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser alcançar vidas através do fofão dançando, deixa Ele fazer.
vai estar o fofão, o povo lá dançando, os louvores cantando, a presença de Deus invadindo as casas. Se Deus quiser alcançar dessa maneira maluca, deixa Ele fazer. O importante é que o Evangelho vai ser pregado. O importante é que Cristo vai ser anunciado. O importante é que vidas vão ser restauradas. Deixa Deus fazer o modo operante dEle. Então nós precisamos entender que Deus Ele faz do modo operante dEle. Do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser. O que nós precisamos fazer? Estar dentro da vontade dEle. Estar dentro do propósito dEle. Estar debaixo da boa vontade de Deus. Porque qual que era o lugar mais seguro? Será que o lugar mais seguro era lá no chão firme? O lugar mais seguro está debaixo da vontade de Deus. Porque se Deus está ali, se Deus está te vendo, se você está debaixo de uma voz de Deus, não importa as lutas e as dificuldades, o Senhor vai estar ali. Porque o Senhor, Ele vai destruir o que é abalável, para permanecer apenas o que é inabalável. Eu quero agora que a gente vai para um texto, está em Coríntios. Primeira Coríntios 3, 12. Todos acharam? Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Quando a gente vai ver para Hebreus, a gente vai ver no último capítulo 29, coloca aí, Hebreus 12, 29. A gente vai ver que ele termina o texto, que ele vai terminar o texto dizendo: eu sou fogo consumidor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. A gente vai precisar entender, o Senhor, Ele é um fogo consumidor. Ele termina dizendo: eu vou abalar as coisas, eu vou destruir. Por quê? Porque eu sou um fogo que consome. E agora quando a gente vai para Coríntios, a gente começa a entender mais o que é esse fogo consumidor. Ele vai dizer assim, pastor Alex: você está construindo algo com ouro, está construindo com prata, com palha, com madeira, mas um dia tudo isso passará pelo fogo. E quando, não sei se você já queimou alguma coisa, ou já viu queimar alguma coisa, mas quando você queima palha, tudo vira cinzas. Quando você vai queimar madeira, tudo vira cinzas. Mas quando você vai queimar ouro, ele pode até derreter numa quantidade alta, mas ele ainda não vai deixar de ser ouro, ele não vira cinza, porque aquilo o fogo não consegue destruir. Todos nós vamos passar um dia pelo fogo. A pergunta é: o que vai permanecer? Porque você pode chegar para o Senhor e dizer assim: Senhor, olha, eu abri uma empresa, eu construí, eu tive o carro do ano, eu tive isso, eu tive aquilo, e para o Senhor tudo isso é palha. Senhor, não, olha, eu trabalhei tantos anos nessa empresa, eu fiz isso nessa empresa, eu trabalhei, eu servi, e quando chega diante do Senhor, tudo isso é madeira. Porque a Bíblia vai dizer: aonde você vai fazer os tesouros, faça no reino de Deus. A traça não corrói, o ladrão não rouba. Nós precisamos entender, o Senhor, Ele é fogo consumidor, e Ele vai trazer esse fogo para o quê? Abalar as suas estruturas. E às vezes aquela madeira que você é tão apegado, aquelas coisas que você é tão apegado, do nada você começa a ver cinza na sua mão. Às vezes essa palha que você é tão apegado nessas coisas, que para o Senhor não é em vão, você começa a ver e você começa a perder. E aí o que permanece? O Senhor. Eu não sei, alguém já passou por um momento de luta, que você começa a perder tudo e parece que só tem o Senhor? Pouca pessoa, hein, gente? Senão vocês vão passar, quem não passou vai passar um dia.
vai passar, existem momentos da nossa vida que a gente olha e a gente entende, cara, eu só tenho Jesus agora. Eu perdi amigos, parece que eu perdi meus amigos, parece que eu perdi o recurso financeiro, parece que eu perdi as coisas, parece que eu estou num momento sozinho, parece que esse deserto me deixou sozinho. Nem meu marido me entende, nem minha esposa me entende mais. Eu conversei com a minha mãe, que sempre me ajudou, e ela também não está entendendo. Eu estou indo na igreja, mas parece que não tem. E parece que o que eu tinha na minha mão virou cinza. É o fogo do Senhor sobre a sua vida. Por quê? Porque aí você encontra com Ele. Aí quando você encontra com Ele, você entende que Ele é suficiente, que só Ele basta, que Ele tem poder para mudar a sua história. Você não precisa de Deus e algo mais, você só precisa de Jesus. Jesus é suficiente para a sua vida. Jesus é algo inabalável. Sabe, o seu casamento é algo inabalável. Por quê? Porque veio do Senhor, foi uma palavra que você fez. E às vezes você vai ver coisas se acabando, mas o seu casamento ele precisa permanecer. Às vezes você vai ver uma crise financeira, tudo aquilo virando cinzas, mas você tem que pegar na mão do seu esposo, na mão da sua esposa e dizer assim, ó, nós permaneceremos. Esse casamento é feito pelo Senhor, ele é inabalável. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, nós somos uma família inabalável pelo Senhor, porque o nosso casamento está na rocha que é Cristo. A palavra de Deus ela é inabalável, a Bíblia vai dizer, passarão os anos, pode vir, Deus é o mesmo, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é inabalável. Quando nós buscamos a palavra de Deus, e quando nós vamos ao encontro da palavra de Deus, aquilo é inabalável. Você pode ver outras coisas, você pode buscar conselhos, com vários mentores, coach, essas coisas, mas a palavra de Deus é a única coisa que é inabalável. Isso pode ajudar a sua vida, mas você precisa entender, a palavra de Deus nunca passará. Pode passar todas as coisas, pode passar qualquer luta, mas a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus que vai nos trazer luz, que nos vai trazer vida. Qual que é o nosso problema? A falta de relacionamento com a palavra. A falta que na nossa construção, como diz ali o apóstolo Paulo em Coríntios, tem mais madeira do que ouro. O nosso problema é que nós enchemos a nossa construção de madeiras, de palha, e nós esquecemos de colocar o ouro dentro dela. Nós esquecemos de colocar a palavra de Deus na nossa vida. Nós esquecemos de buscar ao Senhor na nossa vida. Nós esquecemos de investir as nossas vidas, os nossos recursos no que é eterno, no que é o Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos construir a nossa vida com ouro, com coisas preciosas, trazendo essa analogia. Com ouro eu estou dizendo, com o que é inabalável, com o reino de Deus em nossa vida. Nós precisamos ser governados, a nossa casa, a nossa vida pelo Senhor. Nós não podemos ser governados pelas circunstâncias, pelas emoções. Nós precisamos ser governados pelo Senhor. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor está falando. O que o Senhor falou com você nesses dias? O que o Senhor falou com você nesse tempo? O que você fez com o que o Senhor falou com você? Porque a palavra do Senhor é inabalável. O que você fez com o que o Senhor ministrou no seu coração? Com a direção que Ele deu? Aí começa a sua construção. Porque Deus libera uma palavra e nós começamos a obedecer ao Senhor e nós começamos a colocar ouro na nossa construção da vida. E quando nós vamos colocando, o Senhor vai blindando, e aí nós passamos por um momento de fogo, mas aquilo permanece. Um casamento ele permanece quando Cristo está ali. A nossa vida permanece quando Cristo está ali. Você não permanece nos caminhos do Senhor apenas porque está vindo de domingo, porque vem numa quinta-feira, mas você permanece porque no seu quarto é um lugar de secreto, porque no seu quarto o Senhor te vê. É muito interessante isso, que quando Jesus ele vai falar, ele diz assim, quando quiser falar, quando for para o secreto, você vai, entra no seu quarto, fecha a tua porta,
Ore ao Senhor em secreto, porque em secreto o Senhor te vê. Mas quando nós vamos orar, nós esperamos ser ouvidos pelo Senhor. Mas o Senhor não diz que vai ouvir a sua oração em secreto. Ele diz que vai te ver em secreto. Porque Ele espera uma atitude nossa. Ele espera qual que é a última vez que você veio no seu quarto, trancou a sua porta e fez isso. Porque às vezes a gente ora indo no trabalho, eu não estou falando que isso é errado, a gente ora na correria, no trabalho, fazendo algumas coisas, a gente está em espírito de oração, a gente está falando com Deus, mas quando a gente vai para o secreto mesmo, quando o Senhor vira a única coisa ali, quando o Senhor é a única coisa do seu dia, quando esse momento você está com essa única coisa que é Cristo, e não com o celular na mão resolvendo algo, ou não dirigindo, prestando atenção, ou não fazendo alguma coisa, cozinhando, sei lá, limpando a casa, ouvindo louvor, orando, isso tudo é bom. Mas quando a última vez que você entrou no seu quarto, e você ficou só você e ele te vendo em secreto, e Ele te respondendo em secreto, tudo que você tem falado ali, tudo que você tem buscado ali. Então nós vamos entender que o Senhor, Ele abala as nossas estruturas. O Senhor, Ele vai trazer uma bagunça em nossas vidas. Não se assuste quando algumas amizades começarem a sair. Não se assuste quando algumas coisas começarem a distanciar sobre a sua vida. Quando aquele lugar que você frequenta parece que não faz mais sentido para você. Não se assuste quando algumas coisas começarem a se abalar. Porque é o Senhor abalando as estruturas. É o Senhor mudando a sua vida. É o Senhor abalando as suas coisas. Não se assuste quando alguns pensamentos, você fala assim, cara, sei lá, parece que o que eu fazia não faz mais sentido com o que eu pensava. Parece que o que eu pensava antes agora não faz mais sentido. Parece que Deus está fazendo algo novo, eu estou entendendo outras coisas da parte de Deus. Não se assuste, é o Senhor abalando as estruturas. É o Senhor mudando o cenário. Queria que vocês colocassem de pé. Nesse momento, eu quero que você fale com o Senhor. Fale com o Senhor e deixa Ele abalar suas estruturas. Fale com o Senhor e permita ao Senhor, fala, Senhor, se você quiser abalar, o Senhor pode abalar as estruturas. Porque eu sei que quando é o Senhor só permanece o que é puro. O Senhor só deixa o que é inabalável. O Senhor só deixa aquilo, Pai, que é puro. Pode derramar o teu fogo sobre mim, Pai. Vem com o teu fogo sobre mim, deixa queimar todas as palhas, todas as madeiras, Senhor. Deixa queimar, deixa fazer a tua vontade, Jesus. Espírito Santo, começa a falar com Ele, que Ele tem liberdade.